Acho que agora vai. sim, né? Sim. 1h15, já estamos aí com adesão de 27 pessoas. Ainda que a medida, daqui mais uns 10 minutinhos, ainda vai entrando mais algumas pessoas, eu acho que a gente já pode ir dando início ao nosso Capacita 6 da semana. E aí hoje, né, dando continuidade a esse programa que a gente conseguiu dar início semana passada, com o Lucivaldo Filho abrindo o programa, o secretário executivo Caio Mulatinho, de Administração e Finanças, também dando a contribuição dele aqui, abrindo o nosso Capacita 6. Falar um pouquinho, não é, porque podem ser um público diferente hoje e a aula passada, do que é esse Capacita 6, né? Ele é dirigido por aqui, pela DGMOG, que é a Diretoria Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica da Secretaria, vinculada ao Secretário de Saúde, e que eu estou à frente hoje, Juliana Cal, não é? Sou gestora governamental. E esse programa, ele apareceu a partir da necessidade do diagnóstico que a gente fez na Secretaria, no fim do ano passado, de uma necessidade de atualização de alguns conceitos, não é, por parte dos nossos próprios servidores, do mesmo jeito que a necessidade de que a gente pudesse ter um procedimental, não é, mais definido, detalhado, de mapeamento de processos internos na secretaria, alguns processos que são críticos, que gargalam, não é? Então, é um programa que a gente pretende fazer de forma casada. À medida que a gente transmite o conhecimento, a gente também produz o conhecimento no momento que a gente elabora um caderno de orientação sobre uma temática da área meio, a partir de um mapeamento e da gestão de processos. Então, tudo isso é feito por aqui e a gente tem feito essas duas ações casadas. E aí, a grande pegada que eu acho do Capacita 6 é a valorização do servidor, porque a gente trabalha com os nossos próprios servidores internos. Então, é valorizar as competências de cada um dos nossos próprios servidores, que hoje ocupam cargos de liderança, e que tem a competência técnica de falar sobre aquilo, de discorrer sobre aquilo, do que a gente vive na prática diária na Secretaria de Saúde. E aí é esse nosso grande objetivo, que a gente possa multiplicar conhecimento, trocar experiência, que a gente possa dialogar junto, tirar dúvidas, não é, dos temas que a gente vai trazer aqui, que são temas exclusivamente da área meio, vocês vão perceber. Toda semana a gente vai ter um programa, desde a semana passada, que vai ser todas as quintas, não é, esse mesmo horário, de 1 às 5, com uma temática diferente. Então, vamos passar por licitações, contratos, tomada de contas especial, PAP, não é? Então, muitas temáticas mais voltadas à área meio, integridade, transparência, gestão de risco, a gente vai falar de muita coisa, não é? E tudo voltado ao que a gente faz no dia a dia. E aí, qual é a grande importância e o grande objetivo? É que a gente, num primeiro momento, faça uma explanação conceitual sobre aquele tema, e que a gente abra também um espaço para a discussão da aplicabilidade prática daquele tema aqui na Secretaria de Saúde, que eu acho que essa é a grande diferença. Porque curso a gente pode achar em qualquer lugar. Livro sobre aquilo a gente pode ler em qualquer lugar. Mas a aplicabilidade prática, especialmente de como acontece na Secretaria de Saúde, só quem pode falar é a gente, que está no dia a dia executando. Então, hoje aqui com a gente para discutir esse importantíssimo tema, que são as emendas parlamentares federais, está a nossa professora Diana Rosa Fidalgo. Ela hoje ocupa o cargo de gerente de captação de recursos federais, né? E aí ela, quem tem nesse momento, ela faz parte também da equipe de Lucivaldo Filho, da Diretoria Geral de Finanças, e ela junto com Sabrina, né, que vem encabeçando isso há alguns anos aqui na Secretaria. Sabrina é um apoio importante dessa gerência, vem construindo todo esse arcabouço das emendas aí na Secretaria, junto com Diana nessa área, que está sendo reestruturada com a chegada de Diana. E aí elas fizeram aí um bate-bola juntas. Acho que Diana vai tomar mais à frente, mas Sabrina, eu quero registrar que faz parte aí igualmente desse time e está um tempão aqui com a gente construindo tudo isso, né? Carrega essa memória institucional, né, Sabrina? E aí, professora Diana, eu passo a palavra para você
a professora fica livre para fazer essa interação com vocês que estão na sala da forma que ela achar mais conveniente. Se vocês vão levantar a mãozinha, tem uma mãozinha aí. Na medida que ela vai falando, vocês podem usar o recurso da mãozinha para falar. Vocês podem falar diretamente no próprio chat, não é, de mensagens aí e ficar dialogando com ela. Acho que Sabrina pode dar esse apoio de eventualmente alguma pergunta. E aí ela que vai decidir se as perguntas vão ser sanadas durante a exposição ou se vai haver um momento no final para tratar das questões e vocês trocarem aí as experiências sobre o tema. Certo? Não sei se falei de tudo, mas eu volto. Vou deixar o meu áudio e vídeo fechados, não é, para facilitar a transmissão aí da nossa professora. E vou ficar por aqui. E no final eu volto para dar algumas palavrinhas de novo com vocês para a gente fazer esse fechamento. Diana, agora é com você. Isso. Vamos embora. Muito obrigada aí por essa oportunidade, Juliana, doutor Caio, doutor Lucivaldo. E vamos embora, porque são 50 slides, gente, Nossa. para começar aí a nossa brincadeira Então de vamos hoje em à frente, tarde. que já está todo mundo ansioso. Mas muito obrigada, viu? Realmente o Vamos embora. Capacita, ela Sucesso, é boa uma memória aula. institucional. Muito obrigada. Boa aula, Vamos aproveitem, gente. embora. Vamos Tchau. lá. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu me chamo Diana Fidalgo. Eu tenho aí uma experiência de 10 anos no Estado, tenho uma formação em Direito, sou pós-graduada em Direito Público, e aí estou aqui nesse desafio para gerenciar as emendas federais, né? Aqui na Secretaria de Saúde. E aí a gente tem 50 slides. Eu quero combinar com vocês o seguinte, tá? À medida que a gente for dando a aula, caso exista alguma dúvida, vocês podem levantar a mãozinha e perguntar, mas eu prefiro que no final a gente abra espaço para essas discussões, tá? E aí, no final, a gente pode colher essas perguntas, até porque eu vou fazer um quiz no final. Quem acertar vai ganhar uma premiaçãozinha. E pode vir buscar aqui na minha sala, no container, tá? É o primeiro que responder, tá, pessoal? E vamos embora, porque são 50 slides, né? Essa matéria é uma matéria um pouco complexa. A gente teve aqui, eu, Sabrina e Priscila, né? Fazemos tudo sempre em equipe. É um desafio de tentar construir um assunto mais simples do passar para vocês, tá? Uma matéria que é muito complexa e deixar ela mais leve, mais tranquila, mais compreensível, tá bom? E com isso eu vou passar aqui para vocês a apresentação. Qualquer coisa, vocês levantem a mãozinha e vamos começar. Gente, a gente dividiu a nossa aula em 2 pontos, tá? Um alinhamento conceitual e uma parte 2, que é uma parte mais técnica, que é onde a gente vai começar, de fato, a explicar os nossos conceitos técnicos aqui na secretaria. Esse alinhamento conceitual, a gente quer iniciar respondendo 5 perguntas para vocês, tá? Por que, Diana, eu comecei a pensar dessa forma? Para que a gente está muito confiante que dessa forma o conceito ele fique mais tranquilo e mais fácil de ser entendido, tá certo? Então, são 5 perguntas. O que é emenda parlamentar? Quais as funções de um parlamentar? Por que os parlamentares podem propor emendas ao orçamento? E o que são as emendas parlamentares? Nesse ponto, a gente vai destacar 2 pontos importantes: o orçamento público, bases gerais, e o orçamento impositivo. E quais os tipos de emendas parlamentares? Gente, essa aula aqui ela não é sobre orçamento, mas a gente fez questão de falar um pouco desse tema, porque a aula de orçamento ainda não ocorreu, ainda vai ocorrer mais à frente. Então, é importante que, para a gente ter a compreensão do nosso assunto, exista essa disposição desses 2 pequenos pontos. Ok? Tudo certo? Vamos à frente. O que é um parlamentar? Né? Segundo o dicionário, o termo parlamentar é negociar, discutir, conferenciar. É a pessoa que faz parte do parlamento, assembleias ou câmaras legislativas, geralmente dos governos regidos pela uma Constituição, os parlamentares brasileiros. Aquele pessoal que a gente elege, que está lá à frente no STF, nos representando, esses são os parlamentares, tá certo, gente? O que vai mudar é o âmbito de atuação. Aqui, como a gente está falando de emendas parlamentares federais, a gente vai falar do deputado federal e do senador, tá? Atualmente temos 81 senadores e 513 deputados federais no Brasil, ok? Vamos continuar. Essa foi a primeira pergunta. A segunda,
Quais as funções de um parlamentar? Gente, o parlamentar, ele possui, pela Constituição Federal, 3 funções, certo? A principal delas é legislar. E é através dessa função que ele vai passar para a gente as emendas parlamentares. Isso aí a gente vai entender mais na frente, detalhadamente, tá? Então, um parlamentar, ele legisla quando aprecia, analisa, vota projetos de lei criado por ele mesmo, pelo executivo, presidente, governador ou prefeito, ou por outros parlamentares, ou até pela população. A maioria dos projetos de lei é do executivo, pois o parlamentar não pode apresentar projetos que gerem despesas que não estejam incluídas no orçamento. Isso é um ponto muito importante, gente. Por que emenda parlamentar? A gente vai discutir mais na frente, vai tratar sobre esse detalhe, vai explicar como é que vem essa destinação, né, das emendas, mas tudo parte desse princípio de que ele não pode onerar, ele tem que discutir como ele vai incluir e destinar esses recursos da melhor forma, certo? Então, por isso que ele apresenta emendas ao projeto de lei orçamentária anual. Mais na frente, naqueles 2 pontos que a gente vai tratar sobre a parte do orçamento, a gente discute esses detalhes para vocês possam ter uma visão geral de como é que chega essa destinação para a gente aqui, até o ponto que chegue na secretaria, tá certo? Terceira pergunta. Por que os parlamentares podem propor emendas ao orçamento? Gente, isso é uma pergunta simples de responder, mas ao mesmo tempo ela é bem complexa, né? A gente sabe que eles são eleitos através de voto popular e eles, como são eleitos por nós, eles têm a prerrogativa de entender melhor as localidades, as regiões, os seus estados, né? E aí seria uma tendência a direcionar de melhor forma esses recursos, tá certo? Na prática, ocorre dessa forma e com algumas certas nuances, tá? Mas, no geral, é isso aí. Eles vão entender qual é aquele estado, qual é a forma como, qual as necessidades daquele estado, o que é que está ali, o que é que precisa mais, e aí, a depender desta análise, é que ele vai destinar essas emendas ao orçamento, ok? Todo mundo está entendendo, gente? Alguma dúvida até então? Moderadora, está tudo ok? Vamos à frente. 4. O que são as emendas parlamentares? De um modo simplificado, é um poderoso mecanismo de alocação do dinheiro público e também do capital eleitoral. Emendas parlamentares são recursos orçamentários públicos cuja alocação é indicada por deputados estaduais, federais, senadores brasileiros. É um instrumento que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal possui para participar da elaboração do orçamento. Gente, quando a gente escuta falar muito na televisão, o Congresso Nacional se reuniu para tratar de tais e tais situações. O Congresso Nacional nada mais é do que a Câmara dos Deputados, mais o Senado Federal, que está lá para nos representar e autorizar ou instruir ou legislar sobre algumas matérias. Uma delas é essa, é participar da elaboração do orçamento anual. Mas, Diana, como é que eles participam? Propondo essas emendas parlamentares. Isso é uma das formas, são várias, tá certo? Mas uma delas é aqui a Câmara dos Deputados e o Senado Federal no Congresso Nacional participam também através da elaboração do orçamento anual, propondo emendas. A gente vai tratar mais na frente sobre as emendas parlamentares provenientes de recursos federais, que é o cerne da nossa aula, através daqueles 2 pontos importantes, que são os pontos do orçamento, que eu vou tratar agora. Bom, a minha intenção aqui é da equipe passar para vocês um pouco da fala do orçamento, que não é o cerne de nossa aula. É só para, de um modo geral, vocês terem uma visão de como é que é o orçamento público. É importantíssimo ter esse conhecimento. O orçamento, ele é o coração de uma secretaria. Então, é importantíssimo ter esse conhecimento inicial para que se possa entender como é que vem essa destinação para a gente aqui. Então, assim, eu vou passar en passant, tá, gente? Eu não vou aprofundar, porque vai existir uma aula específica sobre isso, que não sou eu que vou dar, provavelmente vai ser a diretoria de orçamento daqui, e aí ela vai aprofundar mais esse tema. Aqui é só noções gerais, para que vocês possam compreender de melhor forma o nosso trabalho aqui na secretaria, tá? Então, nos termos da Constituição Federal, o artigo 166, parágrafo 1º e 3º, ele vai dizer o sistema orçamentário compõe-se de leis orçamentárias. Gente, importantíssimo para quem quiser ter uma noção geral
do que é o orçamento público é ler os artigos 165, 166, parágrafo 1º e 3º. Nesses dois artigos vai trazer toda a forma de aprovação dessas emendas, como é feita e como é que o orçamento, as leis orçamentárias, elas são aprovadas. Toda esse destrinchar, eu ia até abrir para vocês aqui, mas eu achei que vai ficar muito prolixo a gente fazer essa abertura, tá certo? Então, essas leis orçamentárias, basicamente, são essas três: o PPA, a LDO e a LOA. Todo mundo aqui, com certeza, independente de quem trabalha aqui na secretaria, já ouviu falar desses três siglas aqui. No próximo slide, a gente vai detalhar direitinho quais são essas leis e para que elas são destinadas, tá certo? Vamos iniciar pelo plano plurianual. O plano plurianual é uma lei que é criada para as estratégias, diretrizes e metas do governo para médio prazo. Não se trata apenas de propor ações a serem implementadas em dado período. Trata-se de um plano de ação, de um planejamento estratégico que discrimine os objetivos de governo a serem perseguidos durante o mandato do chefe do Poder Executivo e estabeleça os programas setoriais a serem implementados e defina fontes de financiamento. Gente, eu não vou me aprofundar aqui nesse tema, mas, de uma forma geral, quando a gente escuta falar do planejamento estratégico, de como vai ser feito o monitoramento das ações, seja em qualquer secretaria executiva das 5 que a gente possui aqui na Secretaria Estadual de Saúde, sempre ele vai ser baseado na lei do Plano Plurianual, que é a PPA. Um exemplo prático disso é quando o nosso secretário ele faz o monitoramento com as secretarias executivas. Acontece uma reunião aqui semanalmente que ele está sempre fazendo as discussões, trazendo à tona as discussões, fazendo o monitoramento das ações. Então, sempre que vocês lembrarem do PPA, vocês vão lembrar do monitoramento e de um planejamento estratégico. Ok? Todo mundo está entendendo até agora? Então, vamos seguir, tá? Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que faz a ligação entre o PPA e a LOA. Ela cumpre diversas funções, certo? Que eu não vou me adentrar aqui. Mas vai existir aqui também uma aula de responsabilidade fiscal. Eu também não sei quem vai ser o palestrante, mas com certeza ele vai adentrar na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o importante dessa lei é entender que ela faz a ligação entre o PPA, que é o Plano Plurianual, e a LOA. A LOA é a lei mais importante, que aqui vem agora no final. Então, só para que vocês tenham conhecimento técnico, eu esqueci até de falar no slide anterior, vocês podem ler o artigo 165, parágrafo 1º, que vai falar do PPA, e o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele vai falar sobre a lei LDO. Tá certo, gente? Assim, quem quiser e quem tiver interesse de se aprofundar nesse assunto. Pronto. Essa é a lei mais importante, onde vai emanar aí o nascedouro das nossas destinações de recursos, certo? Lá, como eu expliquei lá no começo, quando os parlamentares se reúnem para propor esse projeto de lei e propor as alterações nesse projeto de lei através das emendas, é quando começa a nossa história aqui, vai chegar na nossa história aqui na secretaria, né, que é a nossa unidade. Nessas destinações, nessas movimentações que nascem lá atrás, essas destinações que aparecem num sistema para a gente são as que são feitas através dessa lei. Né? E quando essa lei é aprovada, já com essas emendas, né, e o artigo 166 da Constituição, ela dispõe sobre a forma de aprovação e a resolução do Congresso Nacional também, ela dispõe sobre essa forma de aprovação para quem tiver interesse, quiser ler, entender como é que é feito através de uma Câmara mista. São muitas nuances, eu não vou me adentrar aqui. E aí, no ano todo ano, assim, um ponto muito importante, todo ano é aprovada uma lei, né, que é a LOA. Todo ano existe uma LOA. Né, a LOA ela tem que ser feita com balizamento do que é que a gente, do que é que o que é que vai ser previsto para gastar no ano subsequente, certo? Então, a deste ano de 2021 foi a Lei 14.144, de 22 de abril de 2021, publicada em 23 de 4 de 2021. Segundo a legislação,
essa LOA ela deve ser publicada até 22 de dezembro do ano vigente, para que haja preparação para o ano subsequente. Mas, normalmente, por questões políticas, por questões das mais diversas, isso não acontece. E para a gente tem um impacto grande aqui, porque ocorre um atraso nas submissões das nossas propostas, daquelas emendas que foram disponibilizadas na abertura do ciclo. Por exemplo, o ciclo desse ano, para a submissão de proposta, atrasou para maio. Normalmente, aqui, pela experiência que Sabrina tem, que já está aqui há 9 anos nesse setor, normalmente é em fevereiro que abre o ciclo. Esse ano abriu em maio. Então, assim, houve um impacto aqui para a gente. É só para vocês entenderem como é importante esse nascedouro dessa destinação, de onde é que vem, como é que vem esse recurso para cá, esse orçamento para cá, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia de um montante que muito me assustou, eu nunca tinha, assim, analisado profundamente a LOA, é que a LOA de 2021 são 4 trilhões 325 bilhões 425 milhões 491 mil 963 reais. É muito dinheiro, né, pessoal? Então, assim, a gente está falando de um montante que eu nem sei exemplificar aqui do que a gente poderia fazer com isso. Só realmente os nossos dirigentes é que podem dizer e destinar, né? Então, vamos à frente. Aqui é só um quadro esquemático que eu botei para vocês terem uma visão geral. E para explicar aqui, o PPA ele é quadrienal, né? São 4 anos. A LDO, ela é aquela lei que vai implicar nas metas do ano e ela é anual. E a LOA, que também sempre é anual e vai destinar os recursos anuais, ok? É para fixação. Esse outro slide também eu coloquei aqui para vocês para fixação, né? Ali vai explicar direitinho, resumidamente, o que a gente já falou nos outros dois, tá, gente? Eu vou deixar aí, mas eu vou passar à frente. Pronto. O outro ponto importante, o primeiro foi sobre as bases gerais do orçamento, e a gente trouxe essas 3 legislações, e o segundo é a PEC do orçamento impositivo. Diana, por que é que você está querendo falar sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque quando a gente vai fazer a distinção dos tipos de emendas que a gente tem, né, que são 4 que a gente vai ver mais à frente, a gente vai entender que nem todas elas são obrigatórias de serem cumpridas. O que é isso? O que é essa obrigatoriedade? Realmente, de fato, elas serem pagas, tá certo, pessoal? Realmente, de fato, elas acontecerem. A destinação, ela vem, mas aí existe, em algumas modalidades, a opção desse financeiro não ocorrer, tá? Então, a PEC do orçamento impositivo, ela vai dizer que até 2015, o início de 2015, não havia essa obrigatoriedade de se realmente pagar esse recurso que foi destinado, esse orçamento que foi destinado. E após a 2015, houve essa obrigatoriedade. Houve esse orçamento impositivo, obrigatório. Ele tem que ser destinado e tem que ser pago. Isso foi um ponto muito importante, porque muda um pouco a sistemática do recebimento dessa destinação desses recursos, né? Além de haver realmente uma certeza de que, se for destinado, ele vai ser cumprido, ele vai ser pago, dá uma segurança maior para os entes que são beneficiados com essas indicações, tá certo? Mais na frente a gente vai falar também sobre o orçamento impositivo, que eu já expliquei para vocês que são obrigatórios, e dos 4 tipos de emendas que a gente tem, mais na frente eu vou fazer o destrinchar delas. O orçamento impositivo da PEC 86, ela fala das emendas parlamentares individuais, que todas elas são impositivas. Nessas emendas parlamentares individuais, que é um tipo das 4 que a gente vai explicar mais na frente, 1,2% da receita corrente líquida do ano anterior, sendo que a metade deste percentual será destinado a ações de serviços públicos em saúde. Ou seja, essas emendas individuais, elas têm que metade dessa destinação ser somente para ações de saúde. Diana, como é que eu visualizo isso? Eu ia abrir para vocês aqui o portal da transparência, eu vou ver se eu consigo abrir, porque é muito importante. Eu até esqueci de abrir essa página, mas deixa eu tentar aqui abrir para vocês. Deixa eu ver como é que eu faço, tá? Vocês aguardam só um pouquinho, botem ok aí para mim, que agora eu estou vendo aqui a caixinha. É muito importante mostrar. Vocês estão vendo a minha página aí? Não, né? Deixa eu abrir aqui.
Oi, pessoal, vou compartilhar para vocês aqui. É muito importante, realmente, a gente mostrar o portal da transparência, essa legislação. Vamos lá, vamos voltar aqui na apresentação. Cadê? Bom, o que eu falei para vocês foi que 1,2% desse orçamento destinado, 50% dele tem que ser destinado para ações em saúde. E quando eu fui estudar mais profundamente a matéria, eu verifiquei que isso realmente é uma realidade. Então, no portal da transparência, mais na frente eu vou falar quais são os sites, quais os portais que a gente utiliza aqui. Que esse portal especificamente é da CGU, ele é totalmente informatizado, colocado as informações pela CGU. 10%, no item 10, saúde, 54,04%. São valores empenhados para as emendas parlamentares, está vendo? Então, realmente é uma situação que acontece na legislação e, de fato, ela é real. A gente vê a prova aqui, ó. Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou voltar aqui para a apresentação. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida sobre esse ponto? Eu me fiz ser clara, porque o nervosismo acontece um pouquinho, a gente fica um pouco nervoso, mas eu acho que está dando para todo mundo compreender direitinho. Todo mundo está colocando ok? Pronto, vamos à frente, tá bom? Estou muito rápido, não, né? Vamos lá. Então, minha gente, com esse percentual, a gente sabe que existe uma cota individual dessas emendas individuais impositivas, que são 279,986 milhões para cada senador ou deputado federal, para cada parlamentar, né? Que podem ser destinados para 25 matérias, 25 áreas. Isso aí também é uma previsão constitucional, que eu não vou me adentrar aqui, mas vocês sabem que são muitos. Aquela saúde, segurança, tudo isso está aí envolvido. Deixa eu só clicar aqui. Pronto. Agora a gente vai partir para um ponto muito importante, que é a diferenciação dos tipos de emendas parlamentares federais, certo? Eu falei ali atrás que a gente até 2015 não tinha as emendas impositivas, e a partir de 2015, com a PEC 86, houve a transformação das emendas parlamentares individuais em serem obrigatórias. Diana, é só essa que é obrigatória dos tipos? Não. A partir de 2019, também com outra PEC que eu não vou adentrar aqui, porque a maior parte das emendas parlamentares que a gente recebe são emendas de individuais, então eu só quis me ater nesse ponto, mas nós também recebemos emendas de bancada, e a partir de 2019, com a PEC 100, houve também essa obrigatoriedade de ter essa imposição, essa obrigatoriedade de cumprimento, de pagamento dessas emendas, tá certo? Então, são 4 tipos: individual, de bancada, comissão e de relatoria geral. Mais na frente, eu vou explicar direitinho o que é cada uma delas, como é que elas são realizadas, qual a definição, tá certo? Essa figurinha aí eu deixei só para a gente ficar registrado no nosso trabalho aí, nos nossos slides, e vocês, quando quiserem consultar e ler e se aprofundar, já tem aí um resumo geral, certo? Emendas individuais. Elas são feitas por o deputado ou senador com mandato vigente. Propostas feitas por parlamentares para alteração do orçamento do governo federal, como a gente já tinha falado, né? Comumente, estas beneficiam as bases eleitorais dos parlamentares, ou seja, a localidade onde vivem os eleitores a quem eles representam, certo? Normalmente a gente escuta, Tadeu Alencar indicou um exemplo hipotético, são vários, tá? Tadeu Alencar indicou o valor de X para tal unidade hospitalar. Bom, isso aí é um exemplo de emenda parlamentar individual a nível federal, tá certo? Emendas de bancada. Reúnem os parlamentares dos mesmos estados ou Distrito Federal, ainda que sejam de partidos diferentes. Elas são produzidas pelas bancadas estaduais do Congresso, ou seja, são apresentadas por senadores, deputados do mesmo estado, independente do partido que pertençam. Geralmente representam um resumo das necessidades mais urgentes de cada estado. Então, eles se reúnem, independente dos partidos, e vão dizer, vamos ajudar aquela localidade ali que está precisando de uma verba, de uma destinação de recurso urgente. E aí acontece a destinação de emenda de bancada. E no montante geral, elas normalmente são com valores maiores do que as emendas individuais, tá?
emendas de comissões propostas pelas comissões permanentes ou técnicas da Câmara e do Senado Federal. A gente aqui não tem muita indicação, não aqui no GECOM, de emendas de comissões. Até agora eu não vi nenhuma, mas também acontece. Pode ser que tenha uma destinação desse tipo, né, e apresenta exclusivamente pelas comissões permanentes do Congresso Nacional, que são grupos de parlamentares que geralmente discutem temas destinados a áreas importantes como saúde, educação e segurança, tá certo? E emendas do relator do orçamento, incluídas pelo relator a partir das demandas feitas por outros políticos. Quando o próprio relator do projeto de lei orçamentária introduz as alterações, ele mesmo diz, ó, eu quero fazer essas alterações, eu quero destinar tais e tais recursos. E aí, por isso que se chama emenda do relator do orçamento. Tá certo? Todo mundo está compreendendo até aí? Como é que tá aí, pessoal? Vamos à frente, então. Certo, Jaqueline, Maria, todo mundo tá. Vamos lá. Gente, a gente quis trazer para vocês aqui esses dois próximos slides. Quanto a gente recebeu em termos práticos da destinação desses recursos de emendas parlamentares em 2020 e 2021. E aí a gente fez uma separação dos tipos, certo? E no ano de 2020 recebemos 83.403.933 no geral total, tá? Aí tem as separações. Em 2020 também houve uma nova modalidade de indicação e de destinação, que foi o do Covid, né? Uma modalidade nova na ação de incremento MAC, que até então a gente só recebia para custeio de alta e média complexidade. Em 2020 houve essa nova criação dessa. É uma caixinha no sistema, vocês vão ver, uma nova caixinha que agora nem tem mais para esse ano de 2021, tá? E em 2021 a gente recebeu 39.101.824. É um valor de destinação de recurso, e esses valores são valores que a gente está trabalhando na execução, na análise dos encaminhamentos. Vamos ver, ó, emendas de bancada, de custeio, quantas foram? Uma. E o número de propostas. As propostas são as que a gente submete no sistema, tá? Veja como vou mostrar aqui para vocês, as emendas individuais, ó, a quantidade. Como realmente é uma quantidade grande que a gente sempre recebe aqui. E emendas do relator, esse ano a gente já recebeu até uma quantidade considerável. Emendas de bancada, uma, e como eu havia dito, de comissão em 2021, a gente ainda não recebeu nenhuma. Tá bom? Vamos passar. Bom, a partir desse momento aqui, a gente vai fazer um divisor de águas, que é quando a gente vai começar a falar da parte mais técnica do nosso setor. Eu acredito que agora você já tem um conhecimento básico geral, né, com todas essas nuances, como é que chega essas destinações, através de qual figura, como é que vai chegar isso aqui para a gente, quais são como é que são emendadas isso na legislação específica. E aí eu só queria fazer uma separaçãozinha para vocês aqui, porque a partir de agora a gente não vai falar só de orçamento, a gente vai falar de recebimento de recurso e quando se recebe o recurso, se pode executar, né? Então, por isso é que eu estou fazendo essa diferenciação aqui. Orçamento. Todo mundo entendeu o que é orçamento até agora. Quero que vocês digam sim ou não. Ficou claro nas noções básicas do que é orçamento. Certo? Beleza, pessoal. Gosto de interagir. Então, vamos lá. Orçamento seria estimar o quanto você dispõe em determinado período para fazer para frente seus gastos. Aquela planilha de gastos que a gente faz, né? Quem tem uma organização financeira não faz uma estimativa,zinha, ano que vem eu quero fazer isso e isso. Pronto, o orçamento é isso aí, é uma estimativa para o exercício anual, mas eu só posso fazer se eu estimar. Eu não posso fazer uma reforma na minha casa se eu não estimar. Beleza, pessoal? E recurso é quando o que eu estimei, eu vou receber. Eu vou ter dinheiro, eu tenho a certeza que eu vou receber, certo? Então, quais são os exemplos disso? O dinheiro em espécie, os depósitos bancários. Trazendo isso aqui para a prática da GECOM. Como é que é? Quando a gente submete a proposta, quando a gente recebe a indicação desses parlamentares destinando o recurso para uma entidade, ou para uma unidade, ou para uma unidade hospitalar, ou para uma OS,
a gente vai analisar aqui essa destinação e vai submeter essa proposta no sistema e vai aguardar uma portaria de publicação autorizando a habilitação deste recurso, vai esperar o pagamento do Ministério. Veja a burocracia interna, por isso que eu resolvi explicar tudo bem direitinho, porque agora começa o mais pesado. Vai esperar o Ministério pagar aquele recurso. A portaria autorizou, está autorizando, habilitou o recurso, e agora o Ministério paga. E, finalmente, a gente pode fazer a transferência fundo a fundo, e a partir daí é que tem outros trâmites internos, que aí vai depender da unidade beneficiada, qual é a unidade beneficiada. A partir dessa análise que a gente vai ver qual é a forma de repasse para essa unidade. Então, aí mais na frente a gente também fala sobre isso. Ficou claro, pessoal? Todo mundo dizendo que sim? Deixa eu ver. Ficou claro essa parte? Todo mundo está entendendo? Interajam comigo, por favor. Certo. Ficou claro. Vamos à frente. Todo mundo está me vendo direitinho? Porque a tia é cega e ela bota a coisa para ficar na tela cheia. Todo mundo? Porque eu não enxergo direitinho não, viu, pessoal? Vamos embora. Vamos embora que agora faltam uma bagatela de 25 slides. Eu quero ver quem é que vai ganhar, acertar o quiz aqui, ó. Quero ver quem é que vai. Vamos embora. A partir de agora, sabe aqueles rock bem pauleira? Pronto. É a partir daí que a gente vai tratar da parte técnica, certo? Então, essa parte técnica que a gente está confiante que a gente vai deixar mais leve para a compreensão de vocês, para que qualquer pessoa possa entender como é que a gente operacionaliza isso aqui dentro da Secretaria de Saúde. Muito obrigada aí, pessoal. Vamos à frente. Vou passar uma aguinha, tá, povo? Porque realmente eu tô... Só um minutinho. Vamos embora. Bom, antes de começar, eu gostaria de nos apresentar, né? Para quem não me conhece, eu já disse meu nome, minha formação. Eu sou ligada ao professor Caio Mulatinho, que aqui está quanto secretário executivo da Administração e Finanças, que é o nosso grande líder aí à frente da CEAF. Estou ligada também ao nosso diretor-geral de Finanças, que é o Lucivaldo Lourenço. Tem aí uma expertise muito grande em gestão de recursos financeiros. Eu sou Diana Fidalgo, como já expliquei, e gostaria de apresentar a vocês os meus braços direitos aqui e esquerdos, e braços e pernas e tudo mais, que é Sabrina Teixeira. Sabrina, você pode vir aqui? Só para o pessoal lhe conhecer. Você já conhece essa menina bonita que trabalha aqui há 9 anos. Boa tarde, pessoal. Eu não estou escutando, mas vocês podem estar escutando ela aí. Boa tarde, pessoal. Muitos já me conhecem. E estou sendo o apoio de Diana, desde que ela assumiu essa gerência. Apoio não, essa é minha coordenadora. Todo mundo está escutando ela, gente? Acho que sim. Sabrina está aqui há 9 anos. Vai, Sabrina, só não termina não. Pronto. Agora vem Priscila. Estou apresentando, porque se passar no corredor, gente, se dá boa tarde, tá? Priscila, essa daqui também está trabalhando com a gente aqui, nossa assistente administrativo. Também veio comigo agora há pouco tempo. Eu estou aqui há só 2 meses, pessoal. E Priscila está aqui, acho que é 1 mês e meio. 1 mês e meio. Pronto, vamos continuar. Só para descontrair, para não ficar aquela aula enfadonha, né? Vamos embora. Esse é o nosso organograma. A gente pediu aí apoio da DGMAG para construir esse organogramazinho. Provavelmente vai ser feito um desenho aí de toda a estrutura nova. Inclusive os nomes vão mudar, né? A gente ainda está fazendo isso aí de acordo com o regimento que está vigente, né? Existe um decreto e tem um regimento vigente e a gente tem que acompanhar essa linha aí. Mas agora, como a própria Juliana falou, eu sou gestora de captação de recursos federais, tá? Mudou um pouquinho a nomenclatura, mas o intuito é o mesmo. Né, a gente ainda está trabalhando aqui com essas emendas parlamentares federais e fazendo toda a execução dessa destinação de recursos. Vamos embora. Bom, eu quis colocar aqui... O GIFzinho não tá rodando aí para vocês? Minha gente, isso é a parte mais legal aqui do negócio, o GIFzinho do gatinho. E isso muito nos representa, é um gatinho que fica assim, digitando rapidamente. Então, assim,
a gente seguir o preceito do decreto 36.622, de 8 de julho de 2021, que vai falar de quais são as nossas competências na secretaria. Então, eu não vou me ater profundamente a isso, eu estou colocando aí para que vocês tenham conhecimento, né, de quais são elas. Inclusive, nessa estrutura não tem ainda esse assistente administrativo, mas tem Priscila que está aqui com a gente, tá, pessoal? Vou passar para frente. E esse gatinho muito nos representa. É aquela figurinha que eu acho que a maioria de vocês já viram. Quem já viu diz que sim. Aquela figurinha do gatinho que digita bem rápido. Pronto, pessoal, é essa mesma. Uma pena ele não está digitando aqui rapidamente. Vamos embora. Quais os principais sistemas que nós mexemos aqui na AGCOM para, para submeter as propostas das destinações dos parlamentares? Então, o principal sistema é o do Fundo Nacional de Saúde. Nesse sistema, a gente vai alimentar todos os dias. Na verdade, a gente tem uma rotina de todos os dias visualizar esse sistema. E quando existe uma destinação, a gente vai fazer a análise daquele recurso que foi destinado e vai fazer toda uma submissão de proposta e tudo mais, que mais à frente eu vou detalhar, tá certo? Então, esse é o sistema coração aqui da GECOM. Eu acho que muita gente aqui tem login, muita gente acessa e eu já ouviu falar desse sistema que é do Fundo Nacional da Saúde, do FNS, tá certo? Não vou me ater aos detalhes aí do que está dizendo, que nesse sistema o que é realizado é a submissão de propostas de acordo com a destinação das emendas parlamentares provenientes de recursos federais, porque eu acabei de falar sobre isso agora. Tem também um outro sistema muito importante, e aí já é do Ministério da Economia, que é a plataforma Mais Brasil. Quem já ouviu falar do antigo Siconv, né, que era um sistema que tinha de gestão dos convênios, né? A plataforma Mais Brasil hoje, ela é o local onde a gente gerencia os convênios dos contratos de repasse, tá certo? Os termos de parceria. E aí é alimentado nesse sistema todas essas informações sobre o acerca do convênio, os pagamentos, as medições, tudo isso é um trabalho aqui que a GECOM faz, tá? A prestação de contas, é tudo nesse sistema da plataforma Mar Brasil, tá certo? Então, assim, esses dois primeiros são os principais aqui que a gente mexe todo santo dia. Todo dia, Sabrina tem uma rotina, como ela é a coordenadora de captação de recursos federais, de entrar nesse sistema e verificar que se houve algum recurso disponibilizado. Às vezes, vocês estão aí na ponta, eu em outra unidade beneficiária, e diz assim, Diana, chegou alguma destinação para mim, um parlamentar, o assessor dele me informou que vai chegar. Eu digo, calma, vamos olhar no sistema. Ou então eu já tenho essa informação, porque a gente tem algumas planilhas de controle aqui sobre isso. E aí eu já digo, não, gente, entrou 1 milhão. É tipo assim, 1 milhão, 2 milhões, certo? Isso quer dizer que o recurso ele foi disponibilizado. Aí muitas vezes vocês falam assim para mim, Diana, eu posso mandar um plano de trabalho? Não, gente, não pode. Por quê? Como a gente falou lá atrás, após a disponibilização desse recurso, a gente ainda vai seguir algumas etapas, que é o quê? Aguardar a publicação que habilita o recurso, receber o pagamento do Ministério. Então, tem todas essas etapas, até que vocês me mandem um plano de trabalho e que a gente possa aqui executar o repasse, seja depender de qual unidade a ser beneficiada. Eu não vou entrar agora, nesse momento, nesse detalhe, porque a gente vai falar sobre isso mais na frente. Todo mundo entendeu? Existem mais dois aqui, sistemas. Um deles a gente não mexe. Mas por que eu trouxe ele? Na verdade, nenhum desses dois a gente mexe. Mas por que, que eu trouxe esses dois sistemas aí para falar com vocês? Esses dois sites, na verdade. Eu acho que o CIOP realmente é um sistema e o Portal da Transparência é um site que funciona também como sistema. A gente sabe que tudo é portal da transparência, né? Tudo tem que estar transparente. Nossas ações, o que a gente faz, tudo é transparência, até porque esses recursos eles são auditados pelo TCU. Eles são o TCU ele tem que dar aquela fiscalizada geral no que é de emenda parlamentar e o CIOP, que é o Sistema Integrado de Planejamento Orçamentário, ele é um sistema que a gente não tem acesso, mas o pessoal que está lá em Brasília disponibiliza os recursos através desse sistema. Então, os assessores dos parlamentares, ou o próprio parlamentar, ele tem acesso a esse CIOP, entra nele
E aí existe uma migração desse CIOP para o FNS, que é o sistema que eu falei, o principal lá. É estilo PE integrado e EFISCO. Quem conhece aqui PE integrado e EFISCO, chega um momento que os dois sistemas eles se pareiam. É a mesma coisa aqui. Como é feita essa migração, eu não sei explicar profundamente, mas que ocorre, ocorre. Tanto é que aparece para a gente lá no FNS toda essa destinação que eles incluem no CIOP. Certo? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, gente? Vamos à frente, então. Considerações iniciais. Como o recurso é disponibilizado na prática? Após a aprovação da LOA, de todo aquele rito lá que a gente explicou, o parlamentar ele deverá indicar o CNPJ do Fundo Estadual de Saúde, destinando as emendas parlamentares federais no CIOP. Bom, resumindo, é tudo aquilo que a gente explicou, que eu expliquei agora, para dizer que o parlamentar, depois da aprovação da LOA, ele vai indicar o CNPJ do Fundo Estadual de Saúde no sistema do CIOP, que vai migrar para o FNS. No FNS, após a migração do recurso, existe uma abertura de ciclos. E nessa abertura de ciclos é que a gente consegue operacionalizar o sistema e submeter a proposta. O deste ano houve um atraso de abertura, que foi a partir de maio, como eu já tinha falado. Como é que vocês sabem que abriu o ciclo, gente? Aí, Diana, como é que é para vocês? Gente, é na sorte, é olhando todo dia o sistema e vendo a publicidade lá. Vai ter lá, abertura do ciclo lá, pá, diz a data, certo? É mais ou menos por aí. E aí eles colocam no próprio site do FNS essas datas, vai estar lá sempre colocando a abertura do ciclo tal, fechamento de tal. Considerações iniciais. Como o recurso é disponibilizado na prática, né? Continuando. Com isso, é necessário que as instituições que possuem recursos dessa natureza realizem as submissões de proposta no site do FNS, de acordo com o prazo disponível no ciclo. Essa abertura do ciclo, ela tem um prazo de encerramento, pessoal. Eles não ficam abertos ad infinito. Então, a gente precisa, dentro da abertura do ciclo, indicar as propostas que foram disponibilizadas, né, dos recursos, dos orçamentos que foram disponibilizados. Então, abre o ciclo, a gente avalia que tem lá tal e tal disponibilização e a gente corre para poder submeter essas propostas. Tá certo? Então, a Secretaria de Estado de Saúde, ao tomar conhecimento do que o parlamentar disponibilizou em consulta, como eu já disse, diariamente, realiza um trabalho interno de averiguação desses recursos, no que concerne à formalização desta indicação, através de ofício que deverá ser encaminhado para o gabinete do secretário, confirmando a indicação do sistema. Gente, tem um ponto muito importante aqui. Toda essa destinação vai depender de qual é a unidade a ser beneficiada. Dependendo da unidade a ser beneficiada, nossa forma de tratamento com essa indicação, ela vai ter várias nuances. Normalmente, e para todas elas, a gente precisa que tanto seja disponibilizado no sistema, como também haja um ofício do parlamentar formalizando essa destinação para o gabinete do nosso secretário. Mas, Diana, por quê? Porque, a depender da unidade beneficiada, a gente precisa obedecer trâmites legais, checklist da PGE, e também para que haja o resguardo, né, da nossa gerência, de estar sempre documentado com esse tipo de informação, batendo com o que o sistema diz e batendo com a indicação que vai para o gabinete. Tá certo? Vamos à frente. Bom, esse ponto aqui é um ponto muito importante. E aí eu aproveito para reforçar a importância desses agentes envolvidos na secretaria. Todo o nosso trabalho, ele só pode, de fato, ser executado com 100% de êxito com a figura dos apoiadores. A gente aqui é a área meio, mas a unidade a ser beneficiada é a unidade na ponta. Existem aqui na secretaria os apoiadores dessas unidades a serem beneficiadas. Então, quando chega a destinação de um recurso aqui, a gente precisa de certas informações para preencher no sistema.
E aí é quando a gente cria um documento e solicitam as informações e os apoiadores vão para a unidade hospitalar que vai ser beneficiada e diz, gente, para esse tipo de destinação aqui, está precisando de tais e tais informações, seja obra, seja aquisição de equipamento, para o que for, a gente vai precisar da figura do apoiador. E aí, sem essa interligação, sem esse trabalho multidisciplinar, que a gente aqui da área meio com o pessoal da área fim, a gente não consegue ter êxito nas nossas captações, no nosso recebimento, nas nossas destinações. Então, esse slide é para falar sobre isso, né? Agradecer também o apoio que é demandado e reforçar a importância de que a secretaria ela tem que trabalhar unida, né? Seja em qualquer unidade administrativa. Né? Principalmente a gente aqui do GECOM, que precisa de informações das unidades hospitalares e só pode ter com mais, com substância mesmo da informação com a figura do apoiador, certo? Então, essa parte de cima é falando dessa importância e após a averiguação dessas informações, submetemos a proposta. Então, depois que a gente colhe essas informações com os apoiadores, a gente vai, a depender do tipo de destinação do recurso, a depender de qual seja a unidade beneficiada, a gente vai incluir a proposta no sistema. E aí, essa proposta que é incluída no sistema, ela não é só incluída no sistema, ela vai passar por um crivo, né, do pessoal do Ministério da Saúde, que são os pareceristas. E aí, vocês escutam falar, quem trabalha também com essa interação nas unidades hospitalares, a proposta foi aprovada, beleza, vai para frente. A gente só vai ter que esperar a portaria de liberação do recurso e o pagamento pelo Ministério. A proposta está em diligência, aí a gente precisa sanar todo e qualquer situação que for levantada por esse parecerista, é igual a qualquer outro tipo de questão jurídica. A gente tem que sanar ou convencê-lo que as nossas informações estão verídicas, são ok, está tudo certinho, está tudo redondinho, para que ele libere a nossa proposta e ela seja aprovada. Ou simplesmente a proposta ela pode ser submetida no sistema e não ser aprovada. Certo? A gente faz de tudo aqui, pessoal, para que isso não aconteça. Por isso que a gente corre atrás da informação, vai bater na porta, liga, manda SEI, liga, telefona, fala, Robério aqui, Humberto, quem mais? Tanta gente que a gente trabalha aqui com isso, Luana, são pessoas que estão envolvidas nisso com a gente, que a gente até agradece, porque a gente precisa fazer o que é mais importante aqui. A gente precisa fazer o que é mais importante aqui. Gente, eu vou responder as perguntas no final, mas parece que tem alguma pergunta. Vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Tá todo mundo? Pronto, posso continuar? Alguém tem alguma pergunta que queira que eu responda agora? Porque parece que as minhas moderadoras falaram que tem alguma pergunta. Não? Então vamos embora. Tá? Não, porque corta meu raciocínio, eu fico doidinha. Vamos embora. Então, a gente trabalha para que isso não aconteça. Porque qual é o cerne disso aqui, dessa submissão da proposta? O que vocês acham que é? É o recurso chegar na unidade e beneficiar a unidade que está precisando, certo? Então, isso aí é um ponto muito importante aqui para a gente, que a gente trabalha com afinco. Não é fácil, gente, a submissão de proposta. Principalmente quando a gente for descrever mais na frente quais são as ações e como é que vem nas ações, e aí eu vou explicar direitinho. Mas, por exemplo, uma proposta de investimento, que é a aquisição de equipamento, às vezes são milhões de itens. E aí tem que estar de acordo com o código, tem que estar tudo batendo. Então, assim, não é fácil para a gente aqui e também não é fácil para quem está lá na ponta pedindo a informação para a unidade ser beneficiada. Então, esse movimento de trabalho é um trabalho em conjunto, né, que a gente reúne forças para que haja êxito mesmo nessa indicação desse recurso, né? E a gente possa ajudar essas unidades, né, que tanto precisam desses recursos disponibilizados, tá bom? Vamos à frente. Bom, esse é o ápice da nossa aula. Por que o ápice? Porque aqui eu vou começar a mostrar para vocês os sistemas, né, as telas dos sistemas. Eu não quis abrir o sistema para não ficar aquela coisa maçante. Até porque é muita informação, mas esse movimento todo que a gente trouxe até aqui, da indicação do parlamentar até chegar à destinação do recurso,
vai entrar nessas duas ações. Ação de incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para o cumprimento de metas. E 2, estruturação das unidades de atenção especializada nacional. Pode ser custeio ou investimento. Sempre vai ser nessas duas ações. A ação 1 sempre vai ser custeio. A ação 2 vai ser custeio e investimento. Certo? Vamos partir para a ação 1, que é incremento temporário ao custeio dos serviços de assistência hospitalar e ambulatorial para cumprimento de metas. Ok, pessoal, eu vou destrinchar ela, vou mostrar a tela do sistema e depois a gente vai para o ponto 2, tá certo? Na prática, esse é o sistema do Fundo Nacional de Saúde, que eu falei para vocês que é o sistema mais importante. Dentro desse sistema, existem duas ações. Eu vou dar um zoom, porque, como eu disse, a tia é cega, para vocês enxergarem aqui junto comigo. Vou aumentar mais. Tá dando para visualizar direitinho? Pronto, pessoal. Seguinte. Tá comendo um pedacinho aqui, mas... Ah, não, agora não tá mais não. Pronto. Vê só. Quando a gente entra no sistema, são nessas duas ações que a nossa coordenação entra todo dia para averiguar a destinação dos recursos. Então, sempre vai ser no incremento temporário ao custeio que eu já li lá na frente e na estruturação das unidades de atenção especializada em saúde nacional. A primeira só pode ser custeio. Eu vou explicar o que é o custeio, eu vou explicar o que é essa primeira. E a segunda pode ser custeio e investimento. E aí a gente vai detalhar direitinho isso. Até aqui, vocês estão entendendo direitinho? Tá vendo, ó, como a gente tinha falado, ó, o CNPJ, ó. Tá vendo aqui? Tudo batendo. E essas duas ações aqui. Certo? Vamos embora. Todo mundo tá entendendo, né? Vou ver como é que eu tiro aqui. Pronto. Vamos embora. Oxente. Peraí, pessoal. Pronto. Por que que a gente colocou essa parte aí para vocês? Porque eu não falei lá na frente que em 2020 existiram as ações de enfrentamento ao Covid. Houve aí uma caixinha do lado dessa. Segundo Sabrina, que eu não estava aqui, e tinha escrito Covid. Não é isso? Covid. E dentro essa caixinha tinha essa mesma ação, sendo que para enfrentamento ao Covid. Então, muitos dos recursos foram destinados aos parlamentares para enfrentamento ao Covid. E essa caixinha aqui é uma caixinha que sempre vai existir, que é a do incremento MAC. Certo? Mais na frente eu vou explicar direitinho o que é vem a ser o incremento MAC, explicar, dizer que é um assunto bem complexo, bem profundo, e que existe muita discussão sobre isso. Certo? Até agora aqui todo mundo entendeu sobre o sistema? Beleza, vamos embora. Pronto. Aqui é quando a gente vai falar da ação 2. Na ação 2, que é a estruturação, a gente clica aqui, ó. Tá vendo? Todos os dias Sabrina faz isso aqui, ela tomando o café dela de manhã, ela clica no FNS, vai no incremento MAC, eita, deixa eu ver o que é que tem hoje. Tantos milhões ou 0 milhões. Hospital especializado, clica aqui. Pá, 0 milhões, não sei quantos milhões. Pronto, é isso aí que acontece todo dia, tá certo? Todo mundo entendeu? Beleza. Pronto. Aqui é bem complexo, pessoal. E aí eu preciso que vocês botem toda a sua atenção nesse quadrinho que a gente desenhou para poder vocês entenderem como é a nossa análise dos objetos das propostas. Certo? Vamos embora. Toda transferência, toda não, quase toda transferência, né, ou disponibilização de recursos. E a transferência ela é feita através do fundo a fundo, certo? E aí, Diana, qual é a exceção nisso? Está nos contratos de repasse. Eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos entender as ações. Para a ação 1, para a ação 1, que é a ação de custeio, de incremento MAC, de média e alta complexibilidade,
Os recursos são destinados pelos parlamentares através de emendas federais que são realizadas no fundo. Isso aqui não está dizendo nada, mas também. Para essa ação 1, que é de custeio, que é de incremento temporário, MAC, a transferência ela é feita fundo a fundo. Ok? A depender da unidade beneficiada, é que a gente vai formalizar essa transferência fundo a fundo. Isso aí mais na frente eu vou explicar. E isso é sempre dentro do custeio, certo? Qual é a exceção para o item 2? No item 2, a gente não só tem custeio. Na ação de estruturação de unidade de atenção especializada em saúde, a gente tem investimento e tem custeio. Diana, o que é o investimento? O investimento vai ser a aquisição de equipamento, ampliação de unidade de atenção especializada em saúde, construção de unidade de atenção especializada em saúde. Para a ação 2, investimento são essas três aqui. Para a ação 2, custeio, vai ser reforma de unidade especializada. Os contratos de repasse, eles são uma exceção. Eles também são um convênio, mas são tidos como contrato de repasse. E eles são uma exceção a essa transferência fundo a fundo. Porque na transferência o dinheiro sai do Fundo Nacional para o Fundo Estadual de Saúde. Certo? E a depender da unidade a ser beneficiada, a gente vai aqui fazer a formalização desse repasse. No contrato de repasse não é assim. O dinheiro não chega dessa forma. No contrato de repasse vai haver um tripé, por isso que a gente desenhou aqui esse triângulozinho que eu achei fofo. Qual é esse tripé? O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde e um agente financeiro público, que nesse caso aqui é a Caixa Econômica Federal, que ele vai atuar como fiscalizador. Diana, por que o contrato de repasse ele é uma exceção? Ele é uma exceção porque a gente só vai fazer o pagamento desse contrato de repasse através de execução e medição do contrato. E todo ele é alimentado com medição, com pagamento, com a execução, a forma como foi feita a execução na plataforma Mar Brasil. Deu para entender, pessoal? Nesse ponto aqui, eu gostaria muito que vocês dissessem sim ou não, ou mais ou menos, o que é que eu repita, porque isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é o cerne de tudo, ok? Posso ir para frente? Vamos, vou repetir. Vamos lá. Toda transferência, toda não. A exceção vai ser o contrato de repasse. Mas toda transferência é do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Nacional Federal para o Fundo Estadual de Saúde, certo? A diferença do repasse desse recurso vai depender da unidade a ser beneficiada. E aí a gente pode falar que pode ser um convênio, que pode ser a aquisição dos equipamentos e entrega na unidade hospitalar, e pode ser um aditivo ao contrato mãe daquela unidade beneficiada. Vai existir uma forma de se fazer esse repasse financeiro depois da transferência, ok? Bom, para a ação número 1, que é custeio, que é incremento temporário ao custeio de serviço de assistência hospitalar, ela sempre vai ser custeio, não existe outra. E sempre vai ser incremento temporário de teto de média e alta complexidade. Mais para frente eu vou explicar isso aí, o que vem a ser isso. Esse aqui sempre vai ser custeio da unidade hospitalar. Não entra aqui reforma, não entra aqui ampliação, não entra aqui construção, certo? Sempre vai ser custeio da unidade hospitalar. Ok? Qual é a exceção que existe na estruturação das unidades de atenção especializada em saúde? Quando o objeto ele vem a ser... Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Certo? Então, vai existir o tripé entre o Ministério, a SES e a CEF, que é o agente financeiro público responsável por fiscalizar. E a gente só faz tudo no contrato de repasse com a anuência da Caixa Econômica Federal. Fiscalizar, monitorar e tudo. E toda essa instrução desse processo,
ele é dentro da plataforma Mais Brasil. Mas qual é a grande diferença aí? Não se tem o dinheiro se a gente não tiver medição, execução. O que é a medição, pessoal? Para quem não sabe o que é medição, é quando a gente tem a execução e o fiscal vai lá e diz, ó, nesse período aqui eu fiz isso, isso e isso, ó, aqui o boletim de medição. E a gente junta isso dentro da plataforma Mais Brasil, junta essa medição, junta esses comprovantes de como foi executado pelo fiscal do contrato também, sem ser só a CEF, mas o fiscal mesmo que está naquela obra que está ocorrendo. E aí a gente tem todo esse aparato de informações e que se coloca dentro da plataforma Mais Brasil. Deu para entender a diferença agora direitinho? Posso passar para frente? Todo mundo entendeu? Deu para entender, Jussi? Pronto. É complexo, mas mais para frente, nos próximos slides, a gente vai conseguir ter uma visão melhor, tá certo? Porque realmente, como eu disse, a matéria ela é complexa, tá? Vamos embora. Vou ver aqui. Uma observação importante. Na ação do item 2, reforma e ampliação e construção, pode haver a necessidade de contrapartida financeira estadual. E o instrumento para formalização, como eu já expliquei a vocês, é o contrato de repasse. Diana, o que é a contrapartida financeira estadual? É aí o Estado ter que entrar com a fonte do Tesouro também para poder complementar a fonte 144, que é a fonte de recebimento dos recursos das emendas parlamentares federais. Certo? É só uma observação, porque isso aí pode ser que aconteça, e aí em algum momento vocês podem escutar isso quando se falar de contrato de repasse, aí vocês já sabem que pode haver uma contrapartida sim do Estado, tá certo? Vamos lá para o detalhamento, eu acho que aqui vai ficar mais claro aquele slide da tabelinha. A gente já falou aqui do ponto 1, certo? O ponto 1 é incremento no teto MAC, e ele vai ser sempre custeio. O ponto 2, não. O ponto 2, ele é estruturação de unidades de atenção especializada em saúde. E ele pode ser custeio ou investimento. E o que é o custeio? O custeio é a reforma da unidade de atenção especializada em saúde. E o que é a definição de reforma? Reforma é alteração de ambiente sem acréscimo de área, podendo incluir vedações e ou instalações existentes, substituição ou recuperação de materiais de acabamento ou instalações existentes. Informa-se que o Ministério da Saúde não financia obras parciais, ou seja, obras que, ao serem concluídas, não entrem em pleno funcionamento. Gente, eu vou voltar aqui só um slidezinho. Peraí. Só para eu falar para vocês. Esse ponto 1 aqui, a gente não está descrevendo ele no detalhe agora, porque a gente já falou que isso aqui é só custeio, certo? No ponto 2, a gente vai ter custeio e investimento. E aí a gente precisa definir o que vem a ser o custeio da estruturação e o que vem a ser investimento, certo? E aí por isso que a gente dá uma amplitude maior. Mas aqui vocês já estão vendo, ó, a gente já mostra aqui, mais na frente vai ter um incremento MAC, certo? Embora, porque tem muita coisa. Que acabei de falar do conceito de reforma. E aí sempre tem aquela pergunta: para um incremento MAC pode ser reforma, obra ou. Peguei qual é o outro? Ampliação? Não pode. O MAC é só custeio da unidade hospitalar, certo? Então vamos lá para frente. Custeio, a gente falou de reforma, né? Na ação de custeio. Na ação 2, o que é custeio é reforma. E no que concerne a investimento, vai ser ampliação de unidade de atenção básica especializada, que é a ampliação da unidade com acréscimo da área, aí tem que ter a comprovação, tem que ter a metragem, ter toda aquela comprovação que o imóvel realmente é do Estado, certo? E o investimento de capital construção da unidade, e que também é a construção, o item 2, de unidade de atenção básica especializada, que a definição é a construção de unidade de saúde, certo? Para essa parte de investimento, entra esses dois pontos. E também vai entrar um ponto, que é o ponto que a gente mais trabalha aqui na GECOM, que é a aquisição de equipamento, né? Que é dentro da ação 2,
na estruturação, vai ter a aquisição de equipamento no ponto de investimento, que é onde a gente tem uma série de destinações que vão gerar aquelas propostas do sistema, que chegou destinado para a unidade, vamos supor, IMIP, tantos milhões para aquisição de equipamento. Vocês já sabem que é no item 2, a gente vai submeter uma proposta no sistema. A gente precisa da figura do apoiador para dizer lá quais são aqueles itens para a unidade. Aí, eu estou dando um exemplo hipotético. Pode ser qualquer unidade beneficiada, certo, gente? Nossa, tá? Falei aí MIP, mas MIP é entidade. Cometi essa falha, tá bom? Vamos supor Agamenon Magalhães, tá? Realização de aquisição dos equipamentos e entrega à unidade beneficiada. Esses recursos recebidos, quando geram propostas, valem 24 meses. Gente, é uma parte muito importante aí. Mais na frente, a gente vai falar das legislações que são responsáveis pelo norteadoras nossas aqui. E nessa portaria 3134, ela diz que para a ação 2, aquisição de equipamento, essas propostas valem 24 meses. Por isso que a gente corre tanto para executar. Por isso que a gente vai atrás de quais são os equipamentos, tenta atender tudo que está em diligência, o que não está, para poder executar esse recurso, fazer a aquisição e repassar para a unidade. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta utilizada por nós aqui, que foi uma planilha que a gente tinha de construção. Foi criado um BI pela DGMOG para que a gente possa repassar isso aí para a DGA e fazer essas aquisições desses equipamentos. E aí é interessante vocês verem esse BI e como é que a gente faz essa consolidação de informações, tá certo? Deixa eu só mostrar, compartilhar a tela aqui para vocês. Bom, tá vendo, pessoal? Eu não vou adentrar aqui, mas a gente, né, esse BI criado pela DGMOG foi muito importante aqui para a gente. E aí ele vai fazer toda a separação, ano, número de proposta, qual foi o tipo da destinação, qual é a região, qual é a GERES, qual é a gestão de rede, qual é a unidade, qual o município, qual o parlamentar ou o programa do Ministério, que não para a nossa área aula agora, a gente agora está falando só de emendas parlamentares. Qual é a executiva responsável, a diretoria demandante, vai dizer tudo. Ó. O ACO, a fonte que foi ingressada, a vigência, até quando vale. Essa proposta, como a gente falou que na portaria 3134, ela vai determinar o prazo de 24 meses para validade dessa proposta, a natureza, a categoria, e aí vai. A planilha é imensa. São 2.000, não sei quantas linhas aí. Certo? Todo mundo está entendendo até aqui? Posso continuar, pessoal? Gente, vocês estão aqui comigo? Todo mundo bota assim, por favor, para não me sentir sozinha? Muito obrigada. Oi, pessoal. Vamos embora. Tirar aqui do coisinha e botar na mãozinha. Pronto. Ai, meu Deus. Pronto. Submissão de proposta. Para as emendas inseridas na ação incremento temporário ao custeio de serviço, que é aquela ação 1 lá, o objeto da proposta será incremento temporário ao teto da média e alta complexidade. A definição. Trata-se de um recurso temporário destinado a complementar o custeio dos serviços de assistência à média e alta complexidade, MAC, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, incrementando o financiamento da rede própria de atendimento e ou ainda atuando na ampliação do custeio, proporcionando a redução de filas de atendimento. Gente, o MAC, ele é destinado para essas ações de alta e média complexidade. E aí ele visa melhorar o atendimento, ele visa aumentar a clientela do hospital. Então, é sempre voltado para esse tipo de ações, tá certo? Vamos à frente. Submissão de proposta de incremento temporário MAC. E aí, como é que é essa destinação do incremento MAC? E como é que a gente faz isso aqui na prática? Para isso, a gente precisa analisar o tipo de unidade a ser beneficiada. E aí, quando chega a destinação, a gente analisa
o parlamentar está indicando para tal unidade beneficiada. Aí a gente vai descrever aqui quais são as opções. E aí tem o ofício do gabinete, já foi recebido o ofício, tem a portaria de habilitação do recurso, já foi pago pelo Ministério. Todas essas etapas até a gente poder fazer a instrução desse repasse, a depender de qual seja a unidade beneficiada, certo? A primeira aqui que a gente vai tratar é unidades próprias gerenciadas pela SESC, unidades próprias gerenciadas por OSS, entidades filantrópicas que são contratualizadas junto à SES para a prestação de serviços SUS. E aí a gente verifica essas entidades através de uma planilha no site do FNS e que a GECOM insere as informações recebidas através do ofício e disponibilizadas no sistema do FNS e aguarda a publicação do Diário Oficial da portaria de habilitação do recurso. É aquele processo todinho que eu já falei para vocês agora, né? Resumidamente. Então, primeiro, unidades próprias gerenciadas pela SES. Eu usei como exemplo aí os 6 grandes. O recurso é recebido no Fundo Estadual de Saúde, FES. O recurso é cadastrado no ACO. Aí são as ações, tá, pessoal, que a gente toma depois de tudo aquilo que eu já expliquei lá atrás, para operacionalizar esse repasse. O recurso ele é recebido no FES. O recurso é cadastrado no ACO, no módulo de convênios do EFISCO. A gente solicita isso para a DGPO, que é a Diretoria Geral de Planejamento Orçamentário. É solicitado o ingresso na fonte detalhada para a gerência de contabilidade. E aí, na gerência de contabilidade, que é com Marcelo, Jussi, tem uma pessoa muito importante, que é seu Idalmi, que ele faz o ingresso de todos esses recursos do Fundo Estadual. Então, seu Idalmi é um grande parceiro nosso aqui, a gente está sempre aperreando ele, sempre pedindo o apoio dele. E a GECOM solicita o orçamento e a programação financeira da DGPO. A DGF realiza o repasse financeiro à unidade. Esse aí é o mais simples, né? Faz essa instrução, depois disso tudo, a gente realiza o repasse direto para a unidade. Certo? O repasse financeiro. E a unidade vai lá e faz o que tem que ser feito a depender do tipo de ação que ela recebeu. Nesse caso aqui é do incremento MAC. Bom. 2. Entidades filantrópicas que são contratualizadas junto à SES para a prestação de serviços SUS. O recurso aí esse aí tem mais um bocadinho de detalhe. E é uma atividade que a gente faz aqui, também envolvendo várias áreas, que precisa também desse apoio multidisciplinar, que vai envolver os apoiadores, que vai envolver a área finalística, né, na nossa instrução, porque a gente segue um checklist da PGE, que mais à frente a gente vai mostrar. A gente tem que obedecer esse checklist, essa normatização, para que a gente possa finalmente formalizar esse recurso. E aí vai envolver vários atores. As secretarias executivas, a depender de qual seja a unidade contratualizada, a as secretarias executivas, o jurídico, né, na pessoa de Mirella, de doutor Tassiano, que nos apoiam muito, né, doutora Silvana também, né, nos seus pareceres, verificando se a gente fez toda a instrução de acordo com o checklist da PGE direitinho, tá? Então, vamos lá para as etapas. O recurso é recebido pelo FES é cadastrado no ACO, no módulo de convênios do EFISCO, aquela mesma coisa. A DGPO ingressa na fonte detalhada pela GC. GC, vocês já sabem, né? Todos aqueles participantes lá que eu disse. A GECOM solicita o orçamento e a programação financeira. A GECOM entra em contato com a entidade filantrópica solicitando uma documentação preconizada no checklist da PGE para formalizar o convênio entre a SES e a entidade filantrópica. Nesse caso, um convênio de receita. Mais para frente eu vou fazer essa diferenciação para vocês entenderem. Mas, assim, isso aí é o resumo do resumo. A gente vai pedir também para empenhar, a gente vai pedir uma nota técnica aprovando o plano de trabalho. Então, tem toda uma sistemática por trás. Tem que seguir tudo isso. Tem que se pedir também a anuência do SES, para que ele autorize a formalização desse convênio. Então, tem todas essas etapas. Aí vai para o jurídico instrumentalizadozinho com o empenho, com a nota técnica da Secretaria Executiva responsável por essa unidade contratualizada, toda aquela burocracia. A gente vai analisar o plano de trabalho para ver se o plano de trabalho que foi enviado, nesse caso aí, de incremento temporário teto MAC, ele é realmente
para o MAC, se está dentro do MAC e é bem complexa essa análise. E se as metas estão sendo estabelecidas direitinho. E aí, com isso tudo, com esse aparato de informações, a gente manda para o jurídico para formalizar o convênio. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu essa etapa aí? Todo mundo está entendendo? Pronto, eu vou para frente, tá bom? Tá chegando ao fim. Vamos embora. Pronto. Este aí é o danado do checklist da PGE. E esses itens lindos aí, os 15 itens, que a gente tem que obedecer todos eles. Não só a gente, como a unidade, porque a gente, na verdade, solicita para a unidade ser beneficiada essas informações que tem que prestar de acordo. Inclusive, eu peço para o pessoal, gente, manda de acordo com o checklist que eu estou mandando para vocês. Item 1, a documentação é tal. Item 2, a documentação é tal. O danado do CERT, né, que embarra aqui só o CERT. O CERT é uma certidão que a gente tem como retirar no site da Controladoria Geral do Estado, que ela vai unificar todas as certidões. O Lucivaldo até falou isso, no caso das emendas parlamentares estaduais, também precisa do CERT. A gente tem que obedecer todos esses itens, né, a instituição, a entidade, tem que obedecer todos esses itens. Mandar para a gente faz uma análise prévia para ver se está tudo aí direitinho, analisa, pede nota técnica, enfim, aquele procedimento todinho para poder fazer o repasse desse recurso através de convênio para entidade filantrópica. Certo? Todo mundo entendeu, pessoal? Pronto. Tem alguém aí de entidade filantrópica? Quem tiver pode dizer eu, para eu saber quantas pessoas estão de entidade. Ana Paula, eu sei que é. Quem mais, gente? Tem mais alguém aí? MIP, HCP, e água é do HCP. Vamos embora. Vocês estão entendendo, gente, como é aqui complexo para a gente também? Tá todo mundo entendendo? Vamos embora, seguir em frente. Beleza. Bom, aqui eu vou fazer uma pequena definição para vocês do que é convênio de despesa e de receita. O convênio geral, né, a definição geral do que é convênio, ele é previsto no parágrafo 1º do artigo 199 da CF e é todo e qualquer instrumento formal que discipline a transferência de recursos financeiros dos orçamentos da União para um órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, ou ainda entidade filantrópica sem fins lucrativos na área de saúde. Ok, pessoal. Então, a própria CF preconiza isso, né? Que o convênio é esse aparato aí de informações que eu acabei de ler. E aí, Diana, por que é que você está querendo nos dizer o que é convênio de despesa e receita? É para vocês terem uma visão geral dos atores. Por exemplo, o convênio de despesa são aqueles pactuados entre a SES e a unidade beneficiada pelas indicações das emendas parlamentares federais. A SES, exemplo, SES versus HCP, ou SES versus IMIP, ou SES versus Amílio de Moura, ou SES versus Hospital Nossa Senhora do Ó. Enfim, sempre vai ser um convênio de despesa. Certo? Agora, quando o convênio é de receita, é aquele pactuado entre o Ministério da Saúde e a Secretaria de Saúde para ações voltadas em saúde. Um exemplo disso foi o convênio que existia para a implantação do núcleo de telesaúde. Essa galera aí maravilhosa que trabalha com a gente, pessoal que ajudou bastante, que está aí, Abraão está aí com a gente, o pessoal que ajudou bastante a gente, que está aí, nos colocou aqui nessa plataforma maravilhosa, nos colocou com câmera, com headphone aqui da Madonna, tô me sentindo a própria Madonna. Tudo maravilhoso, esse apoio pra gente aqui. Então, por que eu quis dar esses dois exemplos? Porque às vezes existe uma confusão entre o que é um convênio de despesa e um de receita. E aí, na prática, a gente vê, a gente enxerga aqui na nossa prática a diferença disso. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, pessoal? Todo mundo está entendendo até aqui? Pronto, vamos à frente. Aí, duas definições importantes também. A gente não está dando aula de convênios, mas é importante para se entender de uma forma geral o que é concedente e o que é conveniente. Certo?
A gente escuta falar muito dessas duas figuras nos convênios. Então, o concedente é o órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou indireta, responsável pela transferência dos recursos financeiros destinados à execução do objeto do convênio. Exemplo prático, tá? Quando a SES recebe um recurso do MS, do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde, e repassa para uma unidade beneficiada pelo parlamentar. Ok? Deu para entender? Conveniente. Órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta. De qualquer esfera do governo, consórcio público ou entidade privada sem fins lucrativos, com o qual a administração federal pactua a execução de programa, projeto, atividade ou evento mediante convênio. Exemplo: quando a SES recebe recurso do Ministério para implantação de ações voltadas em saúde. Certo, pessoal? Ficou claro? Quando tem esses dois nuances. Vamos para frente. Vamos lá. O último ponto é a submissão de proposta do item 2, que é a estruturação, do objeto da proposta de investimento, que já de custeio e investimento, tratado nos slides anteriores, tá? A gente sempre vai submeter essas propostas e elas vão ser lançadas, como eu já disse a vocês, no site do FNS. Depois de toda aquela burocracia que eu já disse a vocês, a gente vai analisar qual foi a destinação, a gente vai verificar se foi publicada a portaria de liberação habilitando o recurso, a gente vai verificar se o Ministério pagou. Então, a gente vai lançar essa proposta no sistema com o apoio dos apoiadores. Então, tudo isso aqui é só um resumo. E no site do Ministério, é esse botãozinho aqui, ó, que a gente faz, tá bom? Pronto. Todas essas 4 legislações são as legislações mais importantes para tratar da matéria de emendas parlamentares federais. Essa portaria interministerial, ela é publicada anualmente, inclusive a gente aguarda a publicação dessa portaria. E ela dispõe sobre a aplicação das emendas parlamentares, que adicionam recursos ao sistema SUS. Certo? Então, essa portaria é super importante. Todo ano é editada uma portaria dessa e todo ano a gente aguarda. Desse ano foi tardiamente, ó. A gente ficou ainda submetendo proposta com base no que era explicado na portaria do ano anterior. Ok? Não sei por que esse ano aconteceu isso, mas normalmente Sabrina disse que não é assim. A gente acredita que seja por alguma questão de Covid, alguma coisa dessa forma. E também teve o atraso da LOA esse ano, né? Como a gente já discutiu aqui na aula. Portaria de consolidação número 6, com a portaria extremamente complexa, que consolida um bocado de legislação e ela vai falar das ações de recurso de saúde, das ações de saúde, de financiamentos e transferências de recursos federais. É uma portaria bem complexa, uma portaria bem densa, mas que é uma portaria que vale a pena. Quem quiser entender um pouco sobre incremento MAC, sobre essas transferências, ter ela do lado. A gente aqui sempre está consultando essa portaria. E a portaria interministerial 424, que dispõe sobre normas relativas às transferências dos recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Ela vai normatizar isso nessa portaria aqui. E a gente sempre está consultando essa portaria também. A portaria 3134 é aquela portaria que ela vai falar do prazo. É ela que estabelece o prazo. Prazo que eu já falei para vocês aqui. Qual foi o prazo, pessoal? Vocês lembram? Vocês podem colocar aí para mim. Qual o prazo no item 2 da ação 2 que eu falei para vocês aqui? Para a gente executar a aquisição dos equipamentos. Muito bem, 24 meses. Isso aí, Maria de Lourdes. Muito bem, isso mesmo. Então, nessa portaria aqui é que ela vai determinar o prazo para a execução desse recurso. Se a gente não executar dentro dos 24 meses, infelizmente, a gente perde essa destinação. Tá bom, pessoal? Vamos para frente.
Pronto. Agora as nossas referências. Meu Deus, eu pensei que eu ia passar a tarde todinha aqui conversando com vocês, mas foi mais rápido do que eu esperava. 3 horas vai dar da tarde. Gente, vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Tem algum ponto que não ficou claro, que vocês queiram que eu retorne? Porque tem a questão do nervosismo. Eu não sou professora por formação, tá? Minha formação é em direito, mas eu tenho uma experiência já de liderança considerável. Mas não tem como não ficar nervosa nesse momento. Então, talvez eu tenha me falado um pouco mais rápido. Mas aí eu gostaria de deixar aberto aqui para quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar qualquer coisa que seja da área de vocês aí, da ponta. Vocês têm algum interesse de perguntar alguma coisa sobre a matéria, pessoal? Eu peço desculpas caso tenha alguma aí embolação no meio de campo, mas é porque é um desafio e é novo, né? A gente vai se adaptando aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Gente, como eu tinha falado para vocês no início, eu vou fazer um quiz. Como é que vai ser as regras desse quiz? Eu tenho aqui, tem 60 pessoas, então vocês têm que ser rápidos, tá? E outra, se for de outra entidade ou outra unidade hospitalar, vocês pegam aqui depois. O superintendente do fundo estadual está aqui. Olha que prestígio, eu estou aqui com Moisés entre nós. Gente, eu vou fazer um quiz. As perguntas são simples, tá? Mas tem que responder rápido. Então, eu vou fazer agora esse quizinho. Se preparem. Estão todos preparados? Eu quero que todos que estejam preparados falem sim. Porque é matar ou morrer para ganhar o negócio. Certo? Minhas apoiadoras não podem participar. Elas estão querendo roubar os brindes de vocês, mas não vou deixar. Certo, gente? Só para descontrair esse momento. Hoje, além de tudo, é o aniversário da minha filha. Eu tenho 3 crianças lindas e a menorzinha está fazendo aniversário hoje, Maria Beatriz. É um dia muito feliz. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês e ter tido essa oportunidade de dividir um pouco do que eu sei. Minha especialidade mesmo é na área de suprimentos, compras, licitações, isso aí é. Mas estamos aqui para aprender, nunca é tarde. Doutora Juliana vai também participar. Todo mundo. Vamos lá. É simples as perguntas, tá bom? É só para a gente poder dar uma. Todo mundo está aqui. Essas 61 pessoas que dizem que estão aqui. Estão mesmo? Vamos embora. Todo mundo pronto. A primeira pergunta tem que responder. O primeiro que responder vai ganhar o brinde. Aí vem pegar aqui no container, na última sala, antes do controle interno. Tá? Quais os tipos de emendas parlamentares? E os tipos, pessoal, os tipos. Valendo, os tipos. Os tipos não é para dizer a quantidade, não. Estou perguntando o tipo, é para ter digitar. Feito gatinho, que não apareceu para vocês. Gente, os tipos. Pronto, Iago já ganhou. Menino, esse pessoal é da HCP, né, meu filho? Esse pessoal da HCP não é brincadeira, não, viu? Não é brincadeira. Iago, o álcool em gel é para você, tá? Tá aqui guardado. Quando Patrícia vier aqui, minha PRA, tô brincando. Quando Patrícia vier aqui tratar comigo qualquer assunto, que é a minha amiga amigona, manda um beijo pra ela, tá aqui, ó. Seu alquinho, certo? Vamos embora para a próxima pergunta. Gente, se prepara, porque tem que ser rápido, tá? Tem que ser rápido. Vamos embora. Qual tipo, essa é mais simples. Eu estou fazendo pergunta filé aqui para vocês. Qual tipo de emenda, quais os tipos de emendas que são impositivas? Valendo! Não é só um tipo, gente. Quais os tipos de emendas são impositivas? Eps. Quem foi que respondeu primeiro? Luciane. Foi no mesmo segundo. Minha gente, foi uma tristeza.
porque eu só tenho um brinde. Foi o mesmo segundo, Ana Paula. Depois eu vou desenrolar, certo? Merecidamente um brindezinho para você, mas foi empate. Realmente foi empate técnico. Como o Jussiane está aqui do meu ladinho, eu vou mandar ela buscar o brinde para você. Marque quando você vier aqui me visitar novamente para tratar dos seus convênios. A gente desenrola aqui um brinde para você, tá certo? Ó, aqui, ó, gente, diz Luciane. Ana Paula, o seu vai ser especial, porque você vem depois, tá? Mas todos são de coração especial, tá aqui, ó. Gente, muito obrigada. Desculpa meu nervosismo, porque eu não sou professora por formação, mas é isso aí. Qualquer dúvida que tiver a mais também, pode perguntar, que a hora é essa. Que coisa boa. Isso é que é debate bom. Ainda teve brinde. Muito joia. E água aí, Jussiane, detonaram, prestaram bem atenção, não foi? Foi, bem Acertaram, direitinho. foi rápido. Foi bem direitinho. Muito bom, Diana. Vamos lá, pessoal, agora interagir, trocar, tirar dúvidas, falar das aplicações. Vamos lá? O pessoal tá tímido, tem todo mundo me aperreando nos WhatsApp aqui da vida. Agora na hora da aula, vamos embora, minha gente. Participem, pessoal, que a hora é essa da gente tirar nossas dúvidas. Não tô vendo ninguém do IMIP aqui, seu Mendes não tá aqui, infelizmente. Pronto, ninguém tem nenhuma pergunta, gente. Muito obrigada, pessoal. Desculpa o nervosismo, mas espero que na próxima eu esteja menos nervosa. Bom, acho que não vai ter nenhuma pergunta. Posso encerrar, Ninguém, pessoal? gente, então, ninguém tem questão. Então, minha filha, você realmente detonou aí. Eu não sei se foi boa ou se foi ruim, né? Mas eu espero que tenha sido boa. Olha aí, show de bola, parabéns à equipe, à equipe da GECOM. Foi um trabalho em equipe mesmo, Juliana, foi um trabalho em equipe. Eu gostaria de agradecer, equipe incluindo que a sua também, que nos deu todo o aparato para poder estar aqui, né, pessoal? Sempre muito solícito, pessoal do Telesaúde. Foi uma semana bem, né, assim, corrida. Puxada, né? Eu estou aqui há pouco tempo nesse cargo, então realmente foi preciso essa curva de aprendizado aí ser o mais rápido possível para a gente poder estar apto para dar essa aula e todo mundo entender, né? Ser um conceito que pudesse ser entendível por qualquer um, não só por aqueles que sabem, mas pelos que não sabem também da matéria. Isso. Essa perfeito. era a nossa vontade aqui. Foi ótimo e eu acho que atendeu demais as expectativas aí de todo mundo. Os feedbacks, eles falam mais do que Abriu pauta para mais 2 aulas, que é gestão de convênios, é importante, né? Programas do Ministério, como é que é feita essa captação. E gestão de convênios vai ser com você mesmo, né? É um pouquinho mais para frente, ainda no calendário. Não lembrava, mas... mas eu acho que a Diana também que vai parabenizar a gente aí de novo com essa aula, com essa troca de experiência. E aí, pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, especialmente a dedicação de Diana e Sabrina para construir junto com a gente, né, e entrar nessa missão do Capacita 6. Parabenizar vocês por terem tirado aí 2 horinhas do tempo diário aí de vocês, né, na labuta aqui da saúde, que a gente sabe que é dura, para a gente trocar experiência. E dizer a todo mundo que fiquem ligados nos próximos Capacitas, toda semana, uma temática importante para a gente trabalhar, né, para a gente um espaço para trocar experiência, multiplicar conhecimento. E lembrem-se que tem um certificado, não é, que vocês podem acessar no próprio site aí que vocês ingressaram, tem um certificado que vai ser gerado. E vocês podem também ter acesso a todo o material, né? Esse material que Diana apresentou aqui vai estar disposto lá e qualquer material complementar que ela eventualmente queira colocar, ela também vai dispor lá. Eu não sei se Diana falou, mas existe também um caderno, né, que está já em processo de validação para publicação de emendas parlamentares, tanto as estaduais, que Lucivaldo já falou na aula passada, como a das federais. É um caderno único. E esse caderno de orientação, ele vai falar de todo esse fluxo de procedimento, né? E a gente vai também dispor esse caderno nesse ambiente para vocês, né? Ele está só em processo de validação pela área, pelos executivos, mas assim que ele for validado, a gente disponibiliza ele para todo mundo.
E aí, mais uma vez, agradecendo a participação de todos. Se não temos mais dúvidas, desejar um bom dia, um bom restinho de dia de trabalho para todo mundo e Muito agradecer à obrigada. professora Diana por esse show de bola Obrigada, aí que gente. você deu. Muito obrigada pela oportunidade e agradecer a minha equipe também, que a gente é muito unida aqui. Tudo aqui é reflexo de uma equipe que está por trás, nós três, eu, Sabrina e Priscila. E muito obrigada pela oportunidade, viu, Juliana? Doutor Perfeito. Caio, Sivaldo, todo mundo. Obrigada mesmo. Tchau, E pessoal. Telesaúde, muito obrigada por mais uma vez estar com a gente nessa Exatamente. parceria. E até Abraão, muito obrigada. Abraão, que ficou aqui, muito obrigada. Aquele Carlos também. Carlos emprestou o negócio da Madonna, o emprestou a risquinho de câmera. Madonna. Eu Ótimo. tô glamurosa hoje. Muito bom, gente. Um abraço para todo mundo. Bom Tchau, dia. gente. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês aqui, viu? Tchau, pessoal. Vamos embora, viu, minha gente? Tchau. Fiquem com Deus, viu? Obrigada aí por terem vindo. Um abraço.